Olá, bom dia para você. Eu espero que seu dia hoje seja grandemente abençoado por Jesus e você esteja sendo fortalecido, fortificado na graça da missão de Jesus Cristo. Eu vou ler um pedacinho da palavra para você, mas antes eu quero orar contigo para que você veja o que aconteceu depois da morte de João Batista. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome por essa pessoa que está nos escutando e por todas as bênçãos que o Senhor tem guardado para esta pessoa hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, por favor. Abra a sua Bíblia, por favor. Aliás, no livro de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Tem ali algo muito interessante, que eu vejo que você ouviu falar isso de Jesus tantas vezes e talvez não tenha prestado atenção e talvez não saiba o significado. Olha o que diz ali, abriu em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: Veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Alguma vez você já se perguntou o que é isso, o tempo está cumprido? Por que Jesus dizia isso? O reino de Deus está próximo, porque o tempo está cumprido. Essa parte é muito importante para todos os cristãos no mundo, para toda a humanidade. O que significa dizer que chegou um determinado tempo, que um tempo que estava determinado foi cumprido? Eu preciso te explicar isso. Deus não faz absolutamente nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas que vieram antes de Jesus, eles tinham uma incumbência, preparar o povo para a vinda de Jesus, explicar as coisas que haveriam de acontecer. E para Daniel, o Senhor Deus explicou uma das maiores profecias da Bíblia, as 2300 tardes e manhãs. Você já ouviu falar disso? Você não sabia que isso existe lá no livro de Daniel? Por isso que Jesus usava essa linguagem, quem lê entenda. Como quem lê entenda? As pessoas pensam que é alguma coisa do passado. Ali existe a maior profecia da Bíblia em questão de tempo. E é preciso que você observe isso. No livro de Daniel é apresentada uma profecia que iria até Jesus e depois chegaria até os nossos dias, aqui perto de 1844. Você sabia disso? Não acha uma coisa interessante? E Jesus estava explicando na profecia, quando a explicou para Daniel, 600 anos antes dele nascer, foi o próprio Espírito Santo quem falou. E tudo que o Espírito Santo fala, que Deus fala e que Jesus fala, o que um diz, o outro entende, o outro sabe, o outro participa. Você sabe disso também, não é? Não existe algo escondido entre eles. E as profecias foram dadas de forma clara para Daniel, dizendo que haveria um tempo determinado para Jesus vir e que daquele momento em diante ele deveria começar o seu ministério. A minha pergunta é, se Jesus era criancinha, ficou até 30 anos na casa de Maria e de José, por que Jesus só começou aos 30 anos? Só nessa época. Porque só no ano 27, ele tinha 30 anos de idade, porque só nessa época Jesus foi batizado. É outro detalhe para você pensar. Você precisa entender por que Jesus disse, chegou o tempo para começar esta coisa e parar aquela. Haviam profecias no passado que indicavam quando isso começaria e quando aquilo terminaria. Estes são detalhes interessantes que você e eu precisamos entender. Esta parte, o tempo está próximo, nós vamos dar continuidade amanhã para que você entenda a seriedade desta fala de Jesus e como as pessoas de sua época não entenderam e corremos o risco de que não entendamos também e cometamos o mesmo erro do povo judeu. Eu vou orar com você agora para que você possa pedir a Deus esclarecimento para que entenda também as profecias. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não esconde nada dos Teus filhos. O Senhor reparte conosco as Tuas verdades. O Senhor fala com clareza. Obrigada, Senhor. Bendito seja o Teu nome pela graça de Jesus Cristo. Eu queria te pedir agora que o Senhor abençoasse esses 3 nomes que eu vou falar. Dessa pessoa que está me ouvindo, essa pessoa tão querida que está aí do outro lado, e eu sei que são milhares de pessoas, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, mas também essas 3 pessoinhas que eu preciso te pedir que o Senhor abençoe. Eu quero te pedir pela Matilde, pelo Nelson e pelo Denis.
Senhor, que em nome de Jesus tua mão seja colocada sobre eles, aonde eles estiverem, que tua bênção os acompanhe, que o Senhor possa prepará-los para o tempo do fim. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e tenha um bom dia.